Pessoal, nesse caso, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito que ele é misto. Então eu tenho uma fonte de 10 volts, que eu chamo de VT, eu tenho um resistor L1 de 100 ohms e tenho dois resistores em paralelo aqui, 220 e 330, o L2 e o L3. Os dois em paralelo estão em série com o L1, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou redesenhar esse circuito. Então eu peguei esse circuito e resolvi aqui o R2 e o R3 em paralelo, que se transformou em RA. Então agora eu tenho o resistor R1 100 ohms em série com o meu resistor RA, que é o paralelo do 2 e do 3. Então eu tenho aqui agora esse circuito. Vou redesenhar esse circuito agora. Como que eu vou redesenhar ele? R1 está em série com RA. Faço a associação dos dois, que eu vou chegar no resistor total, também chamado de resistor equivalente. Beleza? E vou fazer os cálculos deles agora. Então, primeiro, para chegar no RA, eu faço o R2 em paralelo com R3. Então, aqui tem a fórmula do RA. R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3, que vai ser igual 220 ohms vezes 330 dividido por 220 mais 330. A parte de cima da multiplicação deu 72.600 e a parte de baixo 550. 72.600 dividido por 550, eu cheguei no valor de 132 ohms, que é o valor do RA. Beleza, então agora eu tenho o R1 e o RA em série. Em série é só fazer a soma, e aí eu vou chegar no resistor total. Resistor total é igual a R1 mais RA, 100 mais 132, que vai ser 232 ohms. Aí eu achei o resistor total do meu circuito. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu tenho a tensão desse circuito, eu vou olhar só esse pedaço aqui. Eu tenho a tensão e tenho a resistência. Falta achar a corrente, então eu vou fazer como? Corrente total vai ser a tensão total do meu circuito dividido pela resistência total. Tensão total vai ser 10 dividido por 232 ohms, que é a resistência total, vai ser aproximadamente 0,043 amperes, ou também 43 miliamperes. Achei o valor da corrente. Fechei aqui esse circuito. Tensão, corrente, resistência. Lembrem sempre do triângulo. Vou pegar esse valor da corrente e vou trazer para esse circuito agora, que foi redesenhado. Então, esse circuito é um circuito série. No circuito série, a corrente vai ser sempre igual nos componentes e a tensão vai se dividir. Então, o valor da tensão aqui vai se dividir entre esses dois. Então, posso dizer que a corrente total desse circuito aqui, a corrente total é igual à corrente do resistor A, que é igual à corrente do resistor 1. Porque no circuito série a corrente vai ser sempre a mesma, que vai ser 0,043. Beleza. E agora, eu sabendo a corrente que passa pelo resistor 1 e sabendo a corrente que passa pelo resistor A, eu consigo calcular as tensões dos dois. Então vamos começar pelo resistor 1. Tensão do resistor 1, ela vai ser igual o valor da resistência 1 vezes a corrente que passa por ele. Então, valor da resistência 1 pela corrente que passa por ele. Olha qual é a corrente que passa por ele. A corrente total, que é igual à corrente do resistor 1. Então, 100 ohms vezes 0,043 vai ser igual a 4,3 volts. Então, a tensão que vai ficar em cima desse resistor é de 4,3 volts. Beleza? Agora eu calculo a tensão do resistor A. Tensão do resistor A é igual o valor da resistência A, que foi a hipotética que eu fiz o paralelo, vezes a corrente do resistor A, que é a corrente total, que vai ser igual a 132 vezes 0,043, que vai ser igual a 5,7 volts. 5,7 volts. Fazendo a prova real, eu tenho 10 volts. Esses 10 volts vão ser divididos entre os resistores do circuito série. Se aqui tem 4,3 e aqui tem 5,7, somando os dois, 10. 10 volts que eu consumi, 10 volts que eu forneci. Prova real, ok. Esse último valor que eu calculei, que foi o VRA, que é a tensão do resistor A, 5,7, eu vou trazer
para esse circuito. Por quê? O resistor A é o R2 em paralelo com o R3. Então, se o paralelo, a corrente é dividida e a tensão vai ser igual, eu sei que a tensão do RA é igual a do R2 e do R3. Ó. Porque é o paralelo. Se eu pegar esse cara, ele veio para cá em paralelo, ele vai ter o mesmo valor. E aí eu deixei aqui, ó. Tensão do resistor 2 vai ser igual à tensão do resistor 3, que é igual à tensão do resistor A, que é 5,7. Asterístico aqui, só para mostrar que é uma referência, não precisa calcular de novo. E aí, tendo a tensão do resistor 2 e o valor da resistência 2, eu calculo a corrente do resistor 2, que vai ser corrente do resistor 2 é igual a tensão do resistor 2 dividido pelo resistor 2. O valor da tensão do resistor 2 é 5,7 dividido por 220, vai ser igual a 0,026 amperes, ou 26 miliamperes, que é a corrente que passa no resistor 2. Já a corrente do resistor 3 vai ser quanto? A tensão do resistor 3, que é essa, dividido pelo valor do resistor 3, que é esse. 5,7 dividido por 330 vai ser igual a 0,017 amperes, ou 17 miliamperes. Prova real. Eu tinha 43 miliamperes chegando nesse nó aqui, ó. Nesse nó, 43 miliamperes. Veio 26 mili para cá e 17 mili para cá. Se eu somar 26 com 17, 43 mili. Então, 43 mili dividiu 26 para cá e 17 para cá. Quando ele chegar nesse nó, junta de novo e tem 43 miliamperes que volta para a fonte. Terminei o circuito. Então, eu tenho todas as informações. Corrente total, tensão total, resistência total, corrente que passa pelo resistor 1, tensão que passa pelo resistor 1, que fica no resistor 1, a tensão do resistor 2, a corrente do resistor 2, a tensão do resistor 3, a corrente do resistor 3. Finalizei o circuito.